Shalom, queridos do Israel no caminho. Aqui é o Benjamin Server, direto de Israel. E hoje, novamente, com meu querido amigo, irmão, companheiro de tantas jornadas, de tantos vídeos, de tantos temas, novamente para continuarmos isso que começamos, esses temas profundos e relevantes. Para isso, eu conto com meu querido amigo e irmão Sam Stachover, direto de São Paulo, Brasil. Sam Stachover presente. Orla Goim e Israel no Caminho são dois grupos de bênção. Nós alcançamos pessoas que querem aprender mais sobre o que é que nós acreditamos e por que nós acreditamos nisso. E o privilégio que eu tenho de ter comido muito falafel com Beni é de que foram motivos de muita conversa para aprender mais sobre Yeshua. Beni, obrigado por a gente poder fazer isso juntos. Que alegria, para mim, uma honra, Sami. Hoje, nesses temas que nós estamos falando, hoje o tema específico desse trabalho de temas profundos e relevantes, hoje nós vamos falar sobre vida no espírito, o Ruach HaKodesh. O que a gente faria sem o Ruach? Verdade, Sammy? Como você gostaria de começar falando? O que você tem para contribuir nesse primeiro momento sobre a vida no Espírito, o Ruach HaKodesh, que significa Espírito Santo, e toda essa estrutura com os profetas de Israel, o Tanar, essa estrutura do Eterno falando através do seu próprio Espírito, o Ruach HaKodesh. Gente, é sensacional nós podermos entender aquilo que era o Emmanuel, Deus em nós. E este Emmanuel, Deus em nós, hoje ele mora dentro de nós quando a gente aceita Yeshua para ser Mashiach, e ele nos dá de presente o Ruach. Mas logo no começo, logo em Gênesis 1, nós vemos o Espírito de Deus, Ruach Elohim, é o Espírito Santo, já participando das coisas. E este Ruach é aquele que animou Abraão Avino, ou Abraão nosso pai, que ele levou Isaac e Jacó a fazer o que fizeram, manteve José na cadeia. Tudo isso nós vemos a presença desse Espírito Santo movendo pessoas. O Ruach ia e vinha naquele momento porque ele ainda não tinha sido derramado sobre nós. Isso vai acontecer lá em Shavuot, em Pentecostes. Mas o interessante desse Ruach é que as profecias dadas, elas fazem sentido. Lembre-se que naquele tempo não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha internet, mas os profetas, eles entre si não se conheciam, mas aquilo que eles diziam vem se cumprir. E uma profecia que eu acho sensacional e que é parte daquilo que nós precisamos entender sobre a presença do Ruach, vem do profeta Miqueias. E o profeta Miqueias é um profeta que ele faz uma afirmação e que, antes de entrar nisso, Beni, me permito dizer de que a Torá já tinha dito de que se você quer testar um profeta, ele tem que se provar, ou seja, o que ele diz tem que acontecer, é verdade? E Miqueias Certeza. 5:2, ele fala uma coisa maravilhosa. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Yehudá, milhares de Judá, de ti me sairá que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha a quantidade de informação que Miqueias dá em nome de Deus. Primeiro, hoje, Belém Efrata, não tem jeito de nascer judeu lá. Nem visita nós podemos fazer. Depois, milhares de Judá, quer dizer, tem que ser da tribo de Judá. Hoje, nós tivemos, antes de começar a gravar, uma discussão entre o Benis, assim, diz que eu sou Cohen, verdade, mas não prova. Diz que você é de Judá, não prova. Então, não temos uma prova de alguém que poderia ser Mashiach sem ser Yeshua. Ele nasce em Belém, é da tribo de Judá, e agora?
como é que dá para desdizer aquilo que o profeta tinha falado? É a ação poderosa do Ruach HaKodesh, que nos traz o sentimento da necessidade de nos aproximar. Hoje sim, hoje já podemos, diferente dos profetas, aquele primeiro momento, o Ruach já está conosco, aí o Immanuel, Yeshua. E a partir disso, Beni, que nós vemos hoje as maravilhas que Deus faz o tempo inteiro, desde que a gente permita o Ruach de habitar em nós. É verdade, com certeza. Então a gente vê a manifestação, a atuação do Ruach, do Espírito do Senhor, o próprio Senhor, através do Espírito dele, no Tanakh. Desde Gênesis, quando fala o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Depois, em Números, nós vemos também, Números 11, 25, o Espírito repousa sobre os 70 anciãos e eles profetizam, o Espírito vai trabalhando. Ezequiel 36, 27, porei dentro de vós o meu Espírito e a promessa do Ruach, da manifestação do Senhor trabalhando através do Ruach dele. A grande diferença antes e depois de Yeshua é que antes de Yeshua, o Espírito vinha, fazia o que ele tinha que fazer, falava através dos profetas, só que ele não ficava, ele voltava para o eterno. Só depois de Yeshua vir ao mundo, o próprio Immanuel, o Deus conosco, vir ao mundo e prometer que ele disse: eu vou, mas envio o Ruach. Só a partir disso que o Ruach veio e ficou na vida das pessoas. A manifestação do Ruach e como fala, encheios do Ruach. Então, essa é a grande diferença. Só aí a gente vê o poder e a magnitude de Yeshua, acima de tudo, porque só depois de Yeshua o Espírito fica. Hoje nós temos o Ruach pela misericórdia do Senhor, porque recebemos o Ruach quando recebemos Yeshua. Então é uma diferença enorme de antes e depois de Yeshua. Aqui em Joel, eu acho que na maioria das Bíblias está Joel 2, 28 e 29. Só que na minha aqui eu uso a Bíblia judaica completa, em português, quando eu não uso a em hebraico, e então aqui está em Joel 3, mas para a maioria deve estar em Joel 2, 28 e 29, que é muito forte, que diz: depois disso derramarei meu espírito sobre toda a humanidade, seus filhos e filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os rapazes terão visões, derramarei também meu espírito sobre escravos e escravas, e aí vai dizendo, eu não vou ler tudo, que é longo, a maioria deve aqui conhecer, mas é muito forte. Olha, o Senhor derramando o Espírito sobre escravos e escravas, ou seja, ele está mudando vidas, porque a pessoa não vai ser escrava, continuar sendo escrava e ter o Ruach. Então, é uma mudança. O Ruach traz mudança. E isso é muito forte. E isso foi justamente falado depois, repetido por Pedro, por Kefa, em Atos 2, 16, 18. Então, é muito forte. Então, Deixa o eu te Brit Hadashah fazer, é uma continuação do Tanar. deixa eu te fazer uma coisa, um complemento, Beni. Agora que você falou, olha o que o Ruach me diz para te contar. Aliás, para nos contar. Quando nós recebemos o Ruach para ficar conosco, Deus, na verdade, começa a nos preparar para sermos independentes dos sacrifícios no Etamigdash, no sacrifício no templo. Então, a primeira coisa que Deus faz através do derramar do Ruach em Shavuot, nesse primeiro Shavuot, Deus nos capacita a ir adiante para que possa ser destruído o Beit HaMikdash. E nós sabemos de que os sacrifícios de Yom Kippur foram
não mais aceitos 40, a partir de 40 anos antes da destruição do templo. Então vejam vocês que Deus nos capacitou a que as profecias de Joel que você acabou de relatar fossem verdade, porque o Ruach já estava definitivamente sobre aqueles que quiseram se arrepender do peso do pecado. E aí você completa com Joel, que é sensacional, porque é a concretização desta profecia, somos pelo menos nós dois. Com certeza. Com certeza. Então a gente vê os profetas anunciando desde lá atrás, especialmente Joel, Isaías, Ezequiel, e nós encontramos esse cumprimento, como você falou, em Shavuot, em Atos, em Shavuot, pós-Yeshua, a partir de Yeshua. Então, o Espírito, o Ruach, ele capacitou Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, e agora toda a carne, todo aquele que confessa Yeshua, toda a carne, pode ser judeu simples, pode ser homens e mulheres, jovens, idosos, gentios, todos aqueles que estão dispostos a receber Yeshua e, através do arrependimento, como você falou, e ter uma vida nova. Ben Adam Hadash, uma nova criatura. Não, criatura. E isso é muito forte. E isso a gente vê o avivamento no mundo inteiro, para os gentios. Avivamento, em hebraico, significa itorerut, que é acordar, é um despertar. Nós somos despertos pelo Ruach para uma nova mudança do caráter, uma nova mudança de vida. E aí sim, por isso que Yeshua falou, enchei-vos do Espírito Santo. A gente tem que estar cheio do Ruach, cada vez mais longe do pecado, longe daquilo que tira o foco em Yeshua, nas coisas dele, e aí cada vez mais cheios. E quando a gente tem esse despertamento, esse itoerut, para as coisas do eterno, o Ruach vai enchendo. Esses avivamentos, esses itoerut, esses despertamentos, momentos de derramamento, né? Do Ruach, em Êxodo a gente pode ver, Êxodo 40, com a glória do que enche o Mishkan. Em 2 Crônicas 7, o fogo que desce no Beit HaMikdash, no templo. Esdras 10 e Neemias 8, 9. Avivamento pela leitura da Torá, pelo recebimento da estrutura que a gente recebe do Eterno através da Torá. Atos 2, como a gente falou, o Ruach, derramamento em Jerusalém sobre os judeus messiânicos, que depois foram chamados e depois foi para os gentios, mas primeiro é para os judeus. Avivamento atual, a gente pode ver o avivamento atual em Israel, assim como o Sami falou no começo, o movimento messiânico junto, começando, renascendo, vamos dizer assim, com a independência do Estado moderno de Israel. Moderno não significa perder o que é raiz, o que é base. Que às vezes a pessoa fala moderno, hoje em dia a palavra moderno pode confundir. A gente tem que saber que moderno é moderno porque é atual, mas não perde muita coisa que é base. O movimento messiânico mais forte, ele veio depois da Guerra dos Seis Dias, aqui em Israel, em 1967. Mas em 1948, olha só, 1948 já tinha pelo menos 20 judeus messiânicos em Israel. Isso é muito forte, porque hoje nós temos pelo menos 30 mil judeus messiânicos. Olha só, de 1948 para hoje. Então, é um crescimento que incomoda aqueles que não querem escutar de messiânicos, aqueles que ainda não têm o Ruach. É um crescimento que incomoda. O crescimento das congregações de judeus crentes em Yeshua, os judeus messiânicos em Israel, também tem crescido muito. Eu tenho acompanhado isso, porque eu vivo aqui em Israel há
12 anos, praticamente. Jovens em Israel sendo batizados com fogo, com poder no Ruach, em lugares como o deserto do Negev, Jerusalém, Haifa. Então, isso é muito forte. Isaías 44 também fala, porque derramarei água sobre o sedento, aqueles que têm sede das coisas do eterno, do eterno, e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito, meu rua, sobre a tua posteridade. Isso é muito forte. Quer falar alguma coisa, Sami, sobre isso? É maravilhoso quando a gente pega esse arcabouço de informações, mas eu quero voltar um pouquinho para a Torá. Olha só, nós recebemos bênçãos que a gente não sabe usar. O que eu quero dizer com isso? Deuteronômio 7, Devarim 7 diz: Porque tu és um povo santo ao Elohim, teu Deus, teu Senhor. Tu és um povo santo para o teu Deus, que te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo. Todos os povos que há sobre a terra estão separados de ti. E em Devarim 14, ele diz ainda assim: Porque sois povo santo ao Eterno, vosso Elohim, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para serdes seu povo próprio. Então, o que Deus está te dizendo aqui? Você é meu, você não sabe. E se você não sabe, você tem que se informar. Você tem que entender de que eu te fiz para ser meu povo, eu te fiz a minha imagem e semelhança. E por que nós recusaríamos essa bênção? Porque a gente quer se prender a tradições ou porque a gente permitiria que esse Ruach HaKodesh transforme o teu coração? Porque enquanto nós estamos endurecidos, a única coisa que nós fazemos é nos opormos a Deus. Antes, quando a gente ia começar a gravar, nós falávamos sobre como nós somos teimosos, como a gente insiste em não ver o que está embaixo do nariz. E vocês não me veem de óculos, mas eu tenho lente embutida no olho, então, quer dizer, continuo sendo míope, tá? E a nossa miopia é que não nos deixa entender que Deus está presente. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem de que nesse tempo de guerra Deus se esqueceu de Israel. Na verdade, ele não se esqueceu. Nós vimos maravilhas acontecendo praticamente todos os dias. Quem poderia sustentar Israel contra 300 mísseis de uma única vez? Na verdade, somente o Eterno. Nós temos ferramentas de defesa maravilhosas em Israel, mas é falível. Caíram mísseis em Israel, mas graças a Deus, o estrago foi pouco. Olha a presença de Deus. Então, se você percebe isso, a nossa tarefa é reconhecer que nós somos um povo escolhido. Deus nos separou. Essa santificação que nós falamos, na verdade, fomos separados, santificados, para poder viver a alegria de servir a Deus. Mas cuidado, de novo, não deixe que a tradição confunda o teu texto da Torá. Não deixe que a tua Bíblia envelheça. Ela tem que ser viva, como nós dizíamos no primeiro vídeo. A Torá tem que ser viva no teu coração. E se você não deixar o Ruach operar, o teu coração está amortecido. Será que é essa realmente que é a solução? Provavelmente não. Porque se essa não fosse a solução, nós não teríamos hoje de 20, 30 mil Yehudim, Meshichim, judeus nascidos de pai ou mãe judia e que aceitaram Yeshua. Só pela ação do Ruach. Acordar do sentimento de estou servindo por obrigação para servir por alegria. Essa libertação, Beni, é que vai fazer a diferença na nossa caminhada. É verdade, é verdade. Então, o que a gente coloca aqui para a gente analisar cada dia na nossa vida, cada um de nós, que nós somos chamados pelo Eterno, através da palavra dele, através dos ensinamentos, a viver cheios do Ruach. Não apenas tocados por ele em momentos, nos cultos,
ou no nosso dia a dia, momentos separados, mas cheios do Ruach. Isso é um trabalhar no dia a dia. Depende da nossa busca e da nossa maturidade com o Senhor e da nossa consagração a Ele. Quanto nos consagramos a nossa vida a Ele, para estarmos cheios do Ruach. Assim como os profetas foram levantados para o tempo deles, no tempo deles, cada um de nós é chamado pelo Ruach também, para fazermos a nossa parte no reino, fazermos a nossa parte debaixo da vontade do Eterno. Nós sabemos sobre o derramar do Ruach no mundo inteiro, e a gente quer, aqui pelo Israel no Caminho, que as pessoas também olhem e enxerguem, como o Sami falou sobre Israel. Se o Eterno não tivesse olhando para Israel e não tivesse guardando Israel, Israel não estava mais de pé. Como a gente sabe, quantos mísseis, tudo que acontece. Eu costumo dizer, algumas pessoas acham que eu estou exagerando, mas eu considero Israel o país mais seguro do mundo. Porque se qualquer outro país do mundo recebesse a quantidade de mísseis que Israel recebe, eu não sei se estaria de pé qualquer outro país do mundo. Então, é o Deus de Israel. Aqueles que amam Israel, aqueles que amam o Deus de Israel, amam Israel. Então, a gente precisa olhar para Israel, olhar o derramar do Ruach, do Espírito em Israel, que não é passado, não é só passado, e nem futuro que virá, mas é presente. Olhar o presente e ver a manifestação do Ruach, guardando Israel, chamando Israel, olhando por Israel. E através, o Ruach, ele se manifesta em Israel através daqueles que creem dentro de Israel. Então, é um chamado, uma convocação para aqueles que vêm para Israel. A gente sempre fala isso. Quando vierem para Israel, você que já tem o Ruach, procure estar conectado com mais daqueles que têm o Ruach dentro de você, dentro aqui em Israel, que você vai estar mais cheio. Claro, o Eterno pode trazer aqui cheio do Ruach para atuar e para falar com pessoas judeus que ainda não têm o Ruach ainda em Israel. Quem não crê em Yeshua não tem o Ruach. É chamado, faz parte do povo de Israel, mas para ter o Ruach, para estar cheio do Ruach, tem que ter Yeshua. Mas também procure vir para Israel para se conectar com aqueles que estão debaixo do Ruach, que estão cheios do Ruach, e não faltam pessoas. Procure vir para Israel, para estar conosco em Israel, para congregar conosco. Não ache, mas eu estou no Brasil ou em outro país do mundo, eu já congrego, eu não preciso fazer isso em Israel. Mas é muito forte quando você vem para Israel e se conecta com as pedras vivas de Yeshua em Israel. Isso é a verdadeira plenitude de uma pessoa, tanto gentios como judeus crentes em Yeshua. Conexão, assim como estivemos com o Sami quando veio para Israel. Eu, quando vou para algum país fora de Israel, eu procuro me conectar com aqueles que têm o Ruach naquele determinado país. Então, olhe para Israel e olhe para as pedras vivas de Yeshua em Israel. E fortaleça as pedras vivas, aqueles que têm o Ruach em Israel, conectando nas congregações messiânicas, nas casas de adoração, aqui, que não faltam, tem muitas. Se conecte com as pedras que têm o Ruach aqui em Israel. Não somente as pedras onde provavelmente Yeshua passou, mas as pedras vivas que estão dentro do Ruach, que estão cheias do Ruach. Essa é o que a gente gostaria de falar. O que eu acho importante a gente repetir aqui, e repetindo, que é para mostrar a amplitude do que nós estamos dizendo.
Vejam vocês de que o que nós estamos celebrando hoje é o privilégio da liberdade. Essa liberdade veio através de Yeshua, que liberou o Ruach para nós. Esse Ruach é a forma que Deus nos chama. Veja, Deus pode qualquer coisa, mas ele nos dá o privilégio de nós sermos seus porta-vozes. Nós estamos falando não por nós, porque no momento que nós formos falar a vontade do Sam, a vontade do Benjamim, estamos fazendo a nossa obra, quando na verdade o que nós queremos é fazer a obra de Deus. E é por isso que nós precisamos deste Ruach vivo em nós. E é isso que vai fazer a diferença entre uma situação e outra. Quando nós trabalhamos para Deus, Deus nos ajuda e vai abrindo oportunidades. Quando nós falamos isso tudo, nós estamos direcionando isto para aquilo que seria a eclesia. Or Lagoim significa luz para as nações. Israel no caminho, nós estamos querendo que Israel tenha aquilo que é o caminho, a verdade e a vida. Então, vejam vocês que nós estamos separando pessoas que têm o Ruach, tanto sejam judeus como não judeus, mas que tenham sido transformados, libertados do peso do pecado e das tradições, para que nós juntos possamos fazer a obra que Deus nos emprestou. A obra é dele, mas ele nos emprestou. Eu, sabe o que que é? Eu gostei de vocês, vocês são um povo escolhido, vocês são um povo que eu tornei sacerdotes. Então, usem desse privilégio para levar a palavra viva de Deus, para que cada um de todos aqueles que ouvem possa ter a chance de se transformar, se converter do peso do pecado, para acreditar no Deus vivo e trabalhar junto com Ele, para que o mundo seja mais luz, tenha mais alegria. É isso aí. Amém. Baruch, Baruch Shemó. Baruch, o Baruch Shemon, bendito seja o nome do Eterno. E o nome do Eterno realmente é o que nos trouxe até aqui, né, Beni? É isso mesmo. Estamos unidos, conectados, fisicamente longe, mas unidos pelo Ruach, que é o que nos move, que é o que nos conecta, independente da distância física. Isso aí. E é isso, um pouco do que o Eterno nos colocou hoje para conectarmos e deixarmos aqui para todos. Pessoal, é um privilégio. Talvez os nossos vídeos dessa série acabam sendo um pouco longos, mas eu tenho certeza de que o efeito desse falatório é benéfico tanto para nós como para quem nos acompanha. Nós queremos, na verdade, que pessoas percebam de que não é por nós que estamos fazendo isto, mas é para o nosso eterno Deus. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança, como a gente disse, nós somos criaturas dele. Mas não basta ser criatura dele. Criatura dele significa de que nós estamos como ele nos criou, à sua imagem e semelhança. Mas quando a gente peca, o que que acontece? Nós perdemos a conexão com Deus. E o que nós estamos aqui querendo mostrar para vocês é a importância desta reconexão. Como você disse, nós temos que acordar do pesadelo do pecado para sair para a abundância da vida. E Yeshua disse: Eu venho para que tenham vida e vinha que tenham vida e vida em abundância. Que nós possamos repartir vida em abundância em nome dele para todos vocês. Amém. É isso aí. Shalom, shalom, leitraot. Leitraot, pessoal.